Nessa semana, uma aprovação, na realidade foi sancionada uma lei que estabelece o Dia Nacional dos Desbravadores. Nós já tínhamos o Dia Mundial, que é sempre celebrado no terceiro sábado do mês de setembro. Agora nós temos o Dia Nacional dos Desbravadores a ser comemorado no dia 20 de setembro, aqui no Brasil. E a partir de amanhã estará dando início à Semana do Lenço. Então, é um evento no qual os desbravadores participam ativamente do que é ser um desbravador. Sabemos que o lema dos desbravadores é salvação e serviço. E esse ministério é muito abençoado na nossa igreja e tem levado muitas almas a Cristo. E é em prol desse ministério que eu gostaria agora de fazer a oração intercessora. Eu peço a todos aqueles que puderem que possam colocar-se de joelho para levarmos uma prece ao nosso Deus. Oremos. Santo e adorado Pai que habita nos céus, primeiramente, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja na Tua casa de oração. Queremos, nesse momento, te pedir uma bênção muito especial, Senhor, sobre todos os desbravadores que existem ao redor dessa terra. Sabemos da missão especial que Tu concedeste a eles, Senhor. Que eles possam, todos imbuídos pelo Teu Espírito Santo, que eles possam ser arautos da Tua palavra, Senhor. Que possam levar a Tua mensagem e que possam alcançar o coração daqueles que tanto precisam de Ti. Abençoa, Senhor, o ministério de aventureiros aqui da Tua igreja, a liderança, todos os desbravadores, que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença em seus corações e que a cada dia busquem ser mais semelhantes a Ti. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fico imaginando quando você chegar no céu, quando eu chegar no céu, quem que eu quero ver primeiro? Você já imaginou isso? Quem você quer ver primeiro, quando você chegar no céu, assim, de cara, uma pessoa, sei que você quer ver primeiro. Quem é que você gostaria de ver primeiro? Quem é que você gostaria de ver primeiro, Ted? Primeiro, assim, de cara. Jesus? Ah, Jesus. Vai ter uma fila grande, tá? Se prepara. Vai ter uma fila grande, mas quem está disposto a enfrentar a fila aqui para falar com Jesus? Eu estou disposto a enfrentar a fila. Você já imaginou a face dele? Como é que ele é? Ellen White disse que Ellen White um dia estava passando na casa de um senhor chamado Kellogg e viu uma imagem e ela falou assim, essa imagem aqui se parece com Jesus. Você já falou isso já? Estava na conferência geral essa imagem, uma pintura. Estava na casa do Kellogg. E fizeram essa imagem, o Centro White contratou alguém, inclusive ele é amigo meu, e aí ele pediu para ele mandar para mim a imagem. O Centro White Brasil contratou para pintar essa imagem de maneira frontal. Coloca a imagem para mim, por favor. E foi essa imagem baseada no que Ellen White falou, tipo essa aí. Eu não sei qual é a sua fantasia, isso aí está dando uma polêmica que você nem imagina. Porque aí há muitas pessoas de linhas diferentes, falam, nós estamos usando, não sei o quê. Mas isso nem é o caso. A grande questão é que um dia, talvez, você se decepcione com a imagem dele mesmo. Porque ele era feio. Ele não era lindão. Ele não tinha um olho azul, cabelos loiros escovados. É claro que ele deve estar arrumado quando chegar lá, né? Ele vai estar arrumado para a festa. Mas, honestamente, eu fico imaginando esse dia. Eu não consigo imaginar o rosto dele, eu confesso. Isso aí para mim não diz nada. Mas eu fico imaginando esse dia.
E eu quero que você cante comigo, se você tem essa vontade também de ver. Essa música que a gente vai cantar agora, esse hino, ele fala de uma vontade. Então não faz sentido, vou explicar para você cantar esse hino comigo agora, se você não tem vontade de ver o rosto dele. Mas faz todo sentido você cantar com o seu coração cheio, se você tem essa vontade. Eu vou chamar você para cantar comigo, face a face. Você canta? Vamos louvar o Senhor e declarar essa vontade que tem no seu coração. Canta com vontade do seu coração de vê-lo, se você tem vontade realmente de vê-lo. Eu gosto de deixar a liberdade das pessoas, tá? Se você quiser cantar de pé, você pode ficar de pé. Se quiser cantar ajoelhado, pode cantar ajoelhado. Eu gosto de cantar em pé, eu estou em pé. Vamos lá. Quanto almejo ver a Cristo, Vê o rosto. ver o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei pra sempre o ver. Face a face eu hei de vê-lo. Quando ver em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Quase posso contemplá-lo, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu. A igreja canta. Fácil. Face a face lá na glória, Ah, será maravilhoso. Canta. oh, que encanto está com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando ver em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido, de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando ver em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de Sabe a beleza do Evangelho? É sentir que Jesus, quando Ele vem, Ele nos faz corpo dele. Você é corpo de Jesus. Você é a imagem de Jesus. Um dia Deus habitou, a representação da presença de Deus estava num templo, num prédio. Mas quando Jesus morre, o véu se rasga e Shekinah vem estar em nós. De certa forma,
a gente já pode ver face a face, ou deveria ver face a face. Assim, olhando para o lado. Olhar para o lado e ver Jesus. Eu confesso que eu acho que você está me olhando aqui e não está vendo Jesus. Porque eu estou bem longe disso. Mas talvez esse deva ser um pedido nosso. Para que quando as pessoas olhem para a gente, que elas percebam Jesus. Que Shekinah esteja na gente. Para que elas possam perceber o eterno na gente, através da gente. E esse é um pedido, outro pedido importante de se fazer. Que as pessoas possam ver Jesus em mim. Que Shekinah, que a presença do eterno esteja em mim. Vamos pedir isso agora nesse hino? Vamos pedir? Shekinah. É dia de juízo. Dia de juízo em Israel. O povo se reúne em comunhão. Sacrifício. O sacrifício é feito em louvor. E o sacerdote faz uma oração. Eu quero receber a unção, rendido aos teus pés, Trono de adoração. derrama sobre mim os teus dons. Eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero, cante. Eu quero receber as tuas Shekinah. Amém. Entrega. Entrego minhas mãos pra te servir. Entrega meu viver para te amar. Canta. Entrego meu viver pra te amar. Renova o meu pensar e o meu agir. Renova o meu querer pra te adorar. Canta forte. Eu quero receber a unção de nossos pés, o trono de adoração. Derrama sobre mim os teus dons. Eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Eu quero receber a unção, rendido aos teus pés, trono de adoração. Derrame sobre mim os teus dons. Eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Clama ao Senhor. Renova-me. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Porque eu quero ter a tua imagem em mim, Senhor. E eu não sou assim ainda. Renova. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado.
Eu quero mais uma vez a igreja capela agora. Canta. Renova-me, Senhor. Porque tudo que há, porque tudo que há. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai Santo e Eterno, nós te oramos reconhecendo que Tu és santo, mas o nosso coração não. Precisamos ser profundamente transformados à Tua imagem e semelhança. E esse poder não temos em nós, mas em Cristo Jesus há a esperança da glória. Por favor, Senhor, faze-nos hoje receber o brilho da face do Teu Filho amado, que irradia na luz da Tua palavra. Perdoa as nossas faltas, nos abençoa, nos dá a compreensão e a mudança de que necessitamos. No nome de Jesus te oramos. Amém. Desde já eu desejo um feliz sábado para todos vocês. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando, né? Mas você de novo. Há alguns dias aqui tivemos o nosso congresso de mordomia, onde eu pude fazer uma das palestras. Mas eu peço vocês me tolerarem só um pouco mais, tá? É só um pouco mais, como diz a música, né? Um pouquinho mais. Bom, irmãos, como vocês podem ver aí, eu fiz um slide simples, só a título de acompanhamento mesmo. Eu quero conversar com vocês sobre um sábado com Jesus, ou um episódio que aconteceu com Jesus em um dia de sábado. Sem mais delongas, vamos comigo a Mateus no capítulo 12. Bom, se você olhar Mateus capítulo 12, a legenda da sua Bíblia deve trazer algo já instrutivo a respeito. Na minha, pelo menos, diz assim no topo do capítulo: Jesus é Senhor do sábado. E é disso que vai tratar o capítulo. Antes de nós lermos esses versículos que seguem aqui, é necessário a gente ter algumas ideias para chegar nesse texto. Ideias colocadas pelo próprio evangelista, pelo próprio Mateus e pelo restante da Bíblia. A relação entre Jesus e o sábado é uma relação que é questionada ao longo dos evangelhos. Pelo menos pelas pessoas que observam a vida de Jesus. E como essa vida é um modelo para nós, não apenas o nosso Salvador, mas o nosso grande modelo, há muito que se aprender de como Jesus tratava o sábado. Lembre-se, antes de ler esse texto, que Jesus é o próprio criador dessa instituição, já que foi ele, junto com o seu Pai e o Espírito Santo, que criaram aquela primeira semana, separando o sábado ao descansar nele. Jesus também é o legislador do sábado. Quem proclamou a lei de Deus lá no Monte Sinai, na presença dos israelitas, conforme Ellen White, foi a pessoa de Deus o Pai e de seu Filho, Jesus Cristo. Curiosamente, o único episódio onde Deus fala para todas as pessoas que estavam ali ouvirem. As outras coisas que Deus ordenou, Ele mandou através de Moisés. Mas o decálogo não. O decálogo foi dito em alto e bom som pela voz das duas primeiras pessoas da divindade. E é essa mesma pessoa, Jesus, de quem nós vamos tratar aqui. No Evangelho de Mateus, Jesus aparece como alguém que fala muito sobre lei. É muito questionado a respeito disso, e muita coisa vem de seu próprio impulso a respeito da lei de Deus. Aquela lei cujo grande fundamento, quando perguntam para Jesus quais os grandes mandamentos dela,
Ele responde. O primeiro, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Jesus também esclarece nos capítulos iniciais do Evangelho de Mateus que ele não veio para revogar ou abolir ou modificar essa lei. Na verdade, ele veio para dar o seu sentido completo. Isso é muito evidente, porque logo em seguida Jesus começa a falar de preceitos da lei. Eu preciso que você entenda isso antes de a gente ler esse texto a respeito do sábado. Jesus dá o sentido completo da lei na forma de que ele expande para nós, abre para nós uma janela de significado que sozinho eu e você não conseguiríamos ter. Por exemplo, o mandamento diz literalmente: não cometerás assassinato, não matarás. Quem é que, olhando para esse mandamento, ia descobrir, por algum acaso, que ele proíbe até mesmo odiar o seu irmão? Mas o fato é que ele proíbe, segundo Jesus. Ou quem, olhando para o mandamento não adulterarás, iria imaginar que esse mandamento proíbe olhar para outra pessoa que não é o seu cônjuge com intenções impuras ou com intenções segundas. Sozinho, eu e você não conseguiríamos ter essa leitura. O mestre vem para mostrar para nós o verdadeiro transfundo daquela mesma lei que ele havia promulgado. E à medida que o Evangelho de Mateus caminha, mais e mais questionamentos vão sendo levantados, até que chega nesse. E esse aqui é especial para nós, porque ele é um ponto de virada. Ponto de virada do que, Jarson? Ponto de virada na relação de Jesus com os fariseus. É a partir daqui que eles começam a implicar mais com Jesus, a levantar mais perguntas, a levantar mais dúvidas sobre se ele era mesmo filho de Deus, se ele era realmente alguém importante. Antes de ler o capítulo 12, eu queria que você lesse comigo os 3 versos anteriores, que finalizam o capítulo 11. Veja o que é dito no verso 28. Se fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Como traz a sua versão? Descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus coloca para nós, antes de uma discussão a respeito do sábado, quem ele era com relação a esse dia. Não se engane, tá? Não é por acaso que Mateus, logo em seguida, nos versos seguintes, vai falar a respeito do descanso sabático. Ele quer que você leia a passagem posterior, tendo em mente quem é o verdadeiro descanso que nós vamos encontrar nesse dia. Isso quer dizer que a guarda do sábado para um crente da antiga aliança é uma guarda do sábado diferente da do crente da nova aliança, no sentido de que nós, que já temos a revelação de Jesus Cristo, podemos olhar para esse dia como uma janela que aponta para ele, o verdadeiro doador do descanso. E mais, o mestre fala que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, e nos convida a tomarmos desse jugo. A palavra jugo, na época de Jesus, ela era usada especialmente para falar, sabe do quê? Da lei, do Antigo Testamento. Ah, já são jugo, mas parece uma coisa tão ruim. Algumas vezes tinha sim uma conotação negativa, mas às vezes era chamada de jugo até no sentido positivo, porque o jugo ajuda a ordenar o comportamento de alguns animais, e da mesma forma a lei ajuda a ordenar o comportamento humano. Então Jesus não está falando aqui de algo negativo, mas ele diz que o jugo dele era mais leve, era mais suave do que o fardo que os homens da sua época haviam colocado. Como assim? O que isso significa? Será que Jesus estava dizendo que, de algum modo, ele tinha aquele jeitinho brasileiro para as coisas, de diminuir as exigências, deixar as coisas menos rígidas ou algo do tipo? Será que era disso que Jesus estava falando? Não era. Quando a gente vai para as primeiras páginas do Evangelho de Mateus, sabe o que é que Jesus diz? Se a justiça de vocês não for além, não exceder a justiça dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Então, a gente fica interrogativo aqui com relação a essa passagem.
Como é que pode? Jesus diz que a lei de Deus, ou aquilo que ele pede, é de uma norma altíssima. Jesus diz que a lei de Deus, ela ultrapassa os atos externos para encontrar a condição do homem em seu coração, ou seja, os atos que ele comete aqui dentro e não só aqui fora. Jesus diz que temos que ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, que está nos céus, perfeitos em amor. Então como é que ele diz que o jugo dele é suave, que o seu fardo é leve? Entenda, Jesus não estava dizendo que as suas exigências eram menores do que a dos escribas e fariseus. Era o contrário. Eles exigiam pouco demais, porque eles tratavam o pecado como uma coisa simples. E do mesmo modo, tratavam obediência como uma coisa qualquer. Irmão, se pecado é só você não poder cuspir no chão em dia de sábado, porque vai regar uma planta, como eles diziam, então pecado é uma coisa muito simples de ser vencida. Se pecado é simplesmente não poder andar mais de 1 quilômetro em dia de sábado, como eles diziam, então pecado é uma coisa muito pequena. Dá para resolver facilmente. Mas do ponto de vista de Jesus, pecado é uma coisa muito grande. Ofende a Deus. E obediência é uma coisa maior ainda. Agrada a Deus. E o jugo que ele entregava não era uma redução dessas exigências. Do que se tratava então? Se tratava de uma nova relação com Deus. Uma relação onde você é capacitado a se colocar nesse jugo. Uma relação onde agora você recebe Cristo, a esperança da glória, e com as forças dele, não as suas, mas com as forças dele, você é capaz de caminhar com Deus, aprendendo a amar a Deus de modo mais completo, mais e mais, na caminhada cristã. Um desses exemplos, onde o amor a Deus deve crescer, é com relação à guarda do sábado, do 7º dia. Então precisávamos caminhar um pouco, formar esse cenário, para a gente entender o que é que vai ter aqui no capítulo 12. Vamos fazer a leitura comigo. Diz assim no verso 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo, como é que diz na sua versão a palavra seguinte? Os sacerdotes no templo o quê? Violam o sábado, né? Outras versões trazem, profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui nós encontramos esse episódio fantástico, onde Jesus pode revelar mais, não só sobre o sábado, mas no fim das contas sobre ele mesmo. Mais uma vez, não se engane, essa passagem aqui ela não é só sobre o sábado, tá? Ela é sobre o próprio Jesus, porque a conclusão dela não é, você tem que guardar o sábado de tal e tal forma. Embora esses princípios estejam aqui. A conclusão dessa passagem é, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então essa passagem é, em primeiro lugar, cristocêntrica. Ela aponta para Jesus. Mas o que quer dizer, afinal? Veja só o começo da passagem. Se diz que era dia de sábado, Jesus estava retornando de alguma atividade com seus discípulos, e eles passam pelas searas e passam a colher espigas. Eles, os discípulos, não Jesus. Jesus aqui não aparece fazendo a mesma coisa que os seus discípulos. E eles colhiam as espigas. Lucas acrescenta o detalhe de que eles esfregavam as espigas com as mãos. Cuidado, porque a gente usa espiga para falar de milho, geralmente, né? Mas não se cultivava milho naquela região, tá? Aqui as espigas são ou de trigo ou de cevada. Então, eles iam coletando, esfregavam nas mãos para colher o grão e comiam. Assim que os fariseus enxergam essa cena, eles dizem: opa, o que é isso aí? Seus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado? Veja, nesse momento Jesus poderia ter simplesmente puxado a carta da manga e dito: tá, isso é problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. O que é que isso tem a ver comigo?
Quem está colhendo são eles, não sou eu. Mas o mestre começa a respondê-los. Dito de outro modo, ao fazer essa pergunta para Jesus, a responsabilidade estava sendo colocada não só sobre os discípulos, mas sobre ele. É como se eles estivessem dizendo, olha, esses alunos de não sei quem aí estão fazendo isso. Quem foi que ensinou eles a fazerem isso? Então o mestre passa a se justificar, ou a justificar o comportamento dos seus discípulos. Aqui você precisa ter em mente que a discussão tem um alvo, ela tem um centro. As discussões de Jesus, gente, no Novo Testamento, sobre o sábado, elas nunca têm a ver com a pergunta, o sábado tem que ser guardado ou não? Ninguém nunca está discutindo isso. Tanto Jesus como seus opositores concordavam que era para guardar o sábado. Não era ponto de discórdia. Outra coisa, a discussão também nunca era sobre em qual dia o sábado tem que ser guardado. É um dia em 7? É o primeiro da semana? É o último dia da semana? Esse ponto nunca estava em discussão. Tanto ele, como eles, concordavam que deveria ser o 7º dia. Os dias da semana são numerados, e eles foram numerados por Deus. Não é o seu 7º dia, ou o meu 7º dia. É o 7º dia que Deus numerou. E esse deveria ser guardado. Ah, Jácio, então qual era o centro da discussão? O centro da conversa sempre era sobre como guardar o sábado. O que é que nós fazemos nesse dia? E o mestre passa a explicar aqui. Mas entenda uma outra coisa também. Em momento algum do Antigo Testamento, você vai ver uma explicação detalhada sobre quais atividades eram lícitas ou não no dia de sábado. O Antigo Testamento simplesmente nos diz uma coisa principal. Trabalho nesse dia não é permitido. Diz também que deveria ser um dia de santa convocação, a família e o povo deveria se reunir para adorar a Deus, mas não se especifica o que é o trabalho exatamente. Então os homens dessa época, com medo de transgredirem a lei de Deus, decidiram criar um muro ao redor dela. Olha, a lei serve para nos proteger, né? A lei é um muro para nós, né? Sim. E o que acontece se alguém destruir o muro da lei de Deus? Vamos então criar uma cerca ao redor, para que ninguém chegue perto do muro? Ou seja, para impedir a lei de Deus de ser quebrantada, eles inventaram outras leis. Assim ninguém violava o sábado. Então eu já dei alguns exemplos para vocês, né? Não se podia puxar uma cadeira forte demais no dia de sábado, segundo as leis dos rabis, porque você estaria arando o solo. Você não podia cuspir demais no chão, onde tivesse uma semente, porque senão estaria regando e desse modo estaria trabalhando. Havia uma série de comezinhos, leis pequenininhas, que não vinham da revelação de Deus, mas vinham da sabedoria humana. E a sabedoria humana não pode nos orientar nos desígnios de Deus. Então a discussão aqui, ela passa a ser sobre o que Deus queria e o que aqueles homens queriam. Veja o primeiro exemplo que Jesus usa, né? O exemplo de Davi, quando comeu dos pães da proposição, quando teve fome. Eu queria ver com vocês esse episódio, lá no Antigo Testamento. Antes eu li essa passagem aqui e eu imaginava que Jesus estivesse dizendo, olha, porque Davi fez, então os discípulos também podem fazer. Depois eu entendi que não era exatamente isso. Veja comigo 1 Samuel no capítulo 21. Deixa Mateus 12 aberto aí, né? Que a gente vai voltar. Mas vamos lá em 1 Samuel no capítulo 21. Amém? Queria que você visse comigo dos versos 1 ao 6. Lembre o que estava acontecendo com Davi aqui, né? Davi estava fugindo de quem? Quem é que queria matá-lo aqui? Saul, né? O rei. E Davi, desesperado, vai até a presença do sacerdote, lá em Nob, onde estava o templo. O templo aqui não era aquele templo de pedra, ainda não, que foi construído pelo filho dele, o Salomão. Era uma tenda móvel, que estava nessa cidade. E veja o que Davi vai fazer aqui. Verso 1. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba por que te envio e de que te incubo.
Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. Opa, vocês perceberam algo errado aqui? Mentira, né? Saul tinha mandado Davi numa missão secreta mesmo assim? Porque ele chega dizendo isso, né? Olha, não me pergunte o que eu vim fazer aqui não, porque o que o rei mandou não é negócio seu não, é uma coisa secreta. E os meus homens não estão nem comigo. Mentira, os homens estavam lá fora também. E Davi, desesperado, usa do expediente da mentira, e ele vai fazer um pedido agora. Verso seguinte, verso 3. Agora, o que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, não tenho pão comum à mão. Há, porém, o pão o quê? Como diz na sua versão? O pão sagrado, se ao menos teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, sim, como sempre, quando saio à batalha, foram vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá numa viagem comum, quanto mais serão puros hoje, né? Supostamente a missão secreta. E no verso 6, deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados, no devido dia, por pão quente. Davi, então, desesperado, diz, olha, me dá o que você tiver aí, pão. Ah, mas não tem pão comum. Tem o que então? Tem o pão consagrado. O pão que só os sacerdotes poderiam comer. Ao pedir aquele pão, Davi estava incorrendo num ato ilícito. Ele estava pecando. Esse pão, ou chamado pão da proposição, algumas versões trazem pão da presença, era um símbolo da presença de Deus com o seu povo. E eles ficavam no templo, no santuário. Veja que o texto não nos diz aqui onde essa conversa aconteceu. Mas lá no Novo Testamento, a passagem que a gente leu há pouco tempo, Jesus diz, Davi, quando entrou na casa de Deus, pergunto para vocês, quem é que podia entrar na casa de Deus? Quem é que tinha autorização para fazer isso? Sacerdote. Davi era sacerdote? Já começou errado aí. Ele entra na casa de Deus, sem nem mesmo ser sacerdote, pede o pão da proposição, o pão da presença. Lembra quantos pães eram que ficavam lá? 12, né? Empilhados em 2 fileiras de 6, porque representavam a presença de Deus com as 12 tribos. Esses pães deveriam ser trocados e o sacerdote devia comê-los. De quanto em quanto tempo eles eram trocados? A cada 7 dias. E eles deviam ser trocados todo sábado, 7º dia da semana. O sacerdote, nesse dia, trabalhava, por assim dizer. E trabalhando, ele deveria cozer os pães, e o texto diz que era pão quente. Foi colocado o pão quente, e o que é que se fez ao pão velho? Se diz que se deu a Davi e aos seus homens. Observe o detalhe aqui. Davi estava incorrendo num ato ilícito. Ele estava pecando, de várias formas diferentes. Na verdade, ele já vinha numa ladeira de pecado aqui, quando ele estava fugindo de Saul. Por que Jesus usa, então, Davi como exemplo? Eu li aquela passagem superficialmente e eu achava que Jesus estava dizendo, porque Davi fez, então nós devemos fazer também. Depois eu entendi que era outra coisa. O que o mestre estava colocando na cara daqueles homens, esfregando no rosto deles, era o seguinte, olha, se Davi, que vocês tanto exaltam, pecou, transgrediu a lei de Deus e foi perdoado, por que esses meus discípulos, que não transgrediram lei de Deus nenhuma, eles transgrediram as suas tradições, por que eles devem ser acusados? Jesus conclui que eles estavam acusando inocentes. Aqueles seus discípulos não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam na causa, no serviço de Deus. Ainda que Davi estivesse errado, para aqueles homens, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia de fato diz isso depois, quando ele se arrepende. Mas por que esse tratamento devia ser dado a Davi, que cometeu o pecado? Mas um tratamento diferente deveria ser dado aos seguidores de Jesus, que não transgrediram nada, era o que Jesus queria mostrar para aqueles homens. Antes de a gente prosseguir para o argumento seguinte de Jesus, eu queria que você percebesse aqui um detalhe. Note que se diz aqui que era pão quente, o pão que deveria ser trocado naquele dia e colocado na presença do Senhor. Irmãos, o cozimento do alimento para o santuário era uma atividade lícita no dia de sábado. Mas o cozimento de demais alimentos não era uma atividade permitida para o israelita comum no dia de sábado. Como assim, Jason? O que é que você está dizendo aí? Veja essa passagem aqui comigo. Não a de Levítico, mas essa de Êxodo capítulo 16. Eu botei ela aqui na tela.
Vocês devem se lembrar do que estava acontecendo aqui, né? O povo estava no deserto, em direção à terra prometida, não tinham comida. O que é que Deus faz cair do céu então? Maná. E ele dá uma ordem. Podem colher durante os 6 dias, mas no 7º dia não vai cair maná. E mais, o Senhor diz o seguinte, eu queria que você lesse só a parte que está destacada, para ganharmos um pouco de tempo. Era sexta-feira, e Deus diz, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer, naquela sexta-feira, né? No forno, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobrar, separai-o guardando para a manhã seguinte. Foi uma ordem que Deus deu aos israelitas e se estende a nós, de que o cozimento de alimentos e a preparação das refeições principais do sábado não devem ser feitas no próprio dia de sábado, mas elas devem ser feitas antes, em estado de preparação. O sábado, desse modo, ele se reveste aqui de forma tão sagrada que as atividades corriqueiras da semana, como arrumar a casa, sair para fazer as compras, preparar o alimento, elas têm que ser finalizadas no dia da preparação e retornadas no primeiro dia da semana. E quanto ao 7º dia? Nesse dia, essas atividades devem ser evitadas. E nós temos não apenas o texto bíblico em apoio a isso, mas, acho que eu tirei a apresentação aqui, Davi, quando eu fui passar aqui. Temos também esse texto de Ellen G. White, onde ela diz o seguinte, eu vou abrir aqui, fica mais fácil para mim ler de perto. Se você quiser só ouvir, pode ser. Ela fala o seguinte, comentando esse episódio, né? Se diz, o Senhor não é menos minucioso agora em relação ao seu sábado do que quando deu as instruções especiais precedentes aos filhos de Israel. Ele exigia que eles assassem o que tivessem para assar e cozinhar, ou seja, ferver, e o que tivesse que cozinhar no 6º dia, preparatório para o descanso do sábado. Todos os que são realmente ansiosos por observar o sábado, segundo o mandamento, não vão cozinhar qualquer alimento no sábado. Ela diz mais, eles irão, no temor de Deus, que deu sua lei no Monte Sinai, negar a si mesmos e comer a comida preparada no 6º dia, mesmo que ela não seja tão palatável. Deus proibiu os filhos de Israel de cozimento e de fervura no sábado. Essa proibição deve ser considerada por todos os observadores do sábado como uma injunção solene de Jeová para eles. Essa ideia que se coloca com relação ao alimento, a ser preparado até ao 6º dia e não no 7º, se estende, como eu falei para vocês, para muitas outras coisas da vida, como a preparação do lar, a preparação das suas roupas e tudo mais o que envolve o emprego do tempo. O emprego do tempo sagrado tem que ser isso, tempo sagrado mesmo, dedicado a Deus. Ah, Jason, quer dizer que se eu cozer o alimento no 6º dia, no dia seguinte eu não posso nem ferver nem nada. Não é isso. Ela esclarece. Veja esse outro texto. Será que eu tenho que comer o alimento frio? Ela diz assim, embora devamos evitar cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir a comida fria. Em dias frios, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. As refeições, embora simples, devem ser apetitosas e atraentes. Trate-se de arranjar qualquer outro prato especial que a família não costuma comer todos os dias. O sábado tem que ser um dia tão diferente, tão especial, como era para Jesus e os discípulos, que as atividades que se fazem nesse dia têm que ser diferentes. O lugar que você frequenta tem que ser outro. A comida que se come, de preferência, que seja também outra. A roupa que se veste, de preferência, que não seja a roupa que você vai todos os dias para o trabalho. O cérebro humano, ele trabalha com associações. Quando a gente associa um ambiente a determinada atividade, você vai para aquele ambiente pensando naquilo. Pense todos os dias quando você acorda, né? E vai em direção ao seu trabalho. A mente está se preparando para realizar as atividades do trabalho. Quando você veste aquela roupa, talvez você use alguma farda para trabalhar. Quando você veste aquela roupa, sua mente, seu corpo, está começando a se preparar para entrar em atividade laboral. E é por isso que nós não deveríamos usar os mesmos trajes da semana em dia de sábado. Isso traz associações para locais diferentes, onde você não deveria estar trabalhando.
Tem gente que vem para a igreja no sábado, mas infelizmente a mente acaba se perdendo nos problemas cotidianos. Jesus quer que nós levemos o seu fardo leve, o seu fardo de descanso. Ele é que tem que ser o objeto dos nossos pensamentos nesse dia. As preocupações, o negócio que você tem que fechar, aquilo que você tem que arrumar, fulano que você tem que ligar, o pix que você tem que fazer para Beltrano, isso tem que ficar para o domingo, ou para o sexto dia da semana. Devemos dar consideração para essas coisas. Mas esse parênteses que eu abri aqui vai servir para ilustrar um ponto para você. O alimento não deveria ser preparado no dia de sábado, né? Mas o sacerdote não preparava o pão no dia de sábado? Não diz lá que era o pão quente que ele colocou na presença do Senhor? O pão deveria ser cozido naquele dia. Por que o sacerdote não era alguém que estava cometendo pecado naquele momento? Aqui você começa a entender o princípio que Jesus está querendo colocar. Esse princípio vai ficar mais claro no exemplo seguinte. Veja comigo mais uma vez lá em Mateus 12. No texto seguinte fica muito mais claro, esclarece muito mais coisas para nós. No verso 5 diz: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Eu li essa passagem aqui antes e eu ficava sem entender nada, né? Como assim os sacerdotes violam o sábado? E como é que é possível violar uma lei e ficar sem culpa? Jesus está explicando um princípio importante aqui para nós. A violação do sábado de que Jesus fala é uma violação, entre aspas. Como assim? Esse violar do sábado aqui, você precisa entender que tem a ver com a associação entre o sábado e o templo. Quando nós passamos pelas páginas do Antigo Testamento, nós percebemos que o sábado e o templo estavam intimamente associados. Até nessa passagem que a gente acabou de ler. Davi entrou na casa de Deus, Jesus disse que é maior do que o templo, fala dos sacerdotes que trabalham no templo, e tudo isso na discussão sobre o sábado. Sábado e templo estavam relacionados. Por que, Jason? É porque eram as duas principais formas de Deus demonstrar a sua santidade. Com o templo, Deus demonstrava a sua santidade no espaço. As pessoas iam até aquele local de adoração, sabiam que Deus estava lá, realizavam sacrifícios, ouviam os louvores, cantavam, entravam na atmosfera de adoração. Ou seja, a santidade de Deus se mostrava ali no espaço. Mas o sábado servia para mostrar a santidade de Deus no tempo. É como se fosse um santuário no relógio. Enquanto eles caminhavam em direção ao templo, eles também caminhavam na história, a cada 7 dias, encontrando a presença de Deus de um modo mais completo no 7º dia. Ou seja, templo e sábado estavam relacionados. Quando você vai ao livro de Êxodo, você encontra algo interessante lá. Deus disse: olha, tragam ofertas para mim, porque vai ser construído o santuário. O santuário tem que ser construído com detalhes tais, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tal instrumento tem que ser de ouro, a cortina, o véu, o altar, tudo detalhado. E aí os israelitas poderiam pensar de que, porque aquilo era um trabalho para Deus, então eles podiam fazer a todo tempo. Mas Deus diz: na construção do templo, vocês vão trabalhar 6 dias e vão descansar no 7º. Ah, Senhor, mas não é o serviço sagrado? Não é para o Senhor? Deus diz: mas eu quero que você pare a construção no 6º dia. E no 7º, vocês vão descansar. Quando virar a semana, vocês voltam a construir o templo. Ou seja, esse trabalho, apesar de ser sagrado, não era permitido no dia de sábado. Havia trabalhos, mesmo que especiais, mesmo que para Deus, que Deus não autorizava. Mas havia outros que Deus ordenava que se fizessem no sábado. O sacerdote, ele tinha que ir para o sábado e oferecer sacrifícios naquele dia. Ele tinha que circuncidar crianças. O Antigo Testamento diz que quando o menino homem, criança, homem, nascia, ele deveria ser circuncidado ao 8º dia. E se o 8º dia caísse no sábado? Tinha que ir até o santuário, o sacerdote ia estar lá esperando para circuncidar o seu filho. Ou seja, havia trabalhos que Deus ordenava no dia de sábado para o sacerdote. Trabalhos que, se não fossem para Deus, naquele dia seriam considerados transgressão. Então aqui nós encontramos um princípio maior do que Jesus está querendo mostrar. Jesus está mostrando que o trabalho, quando é voltado para as atividades de Deus,
No dia de sábado, ele não apenas é permitido, como é ordenado. E tem mais. Jesus afirma para nós que ele é maior do que o templo. Aquele templo onde os sacerdotes serviam, chegou alguém agora que é maior do que ele. E aqueles discípulos, aqueles homens simples, estavam nesse serviço sagrado. Estavam servindo a Cristo, carregando a mensagem junto com ele, adorando a Deus, porque eles estavam voltando da horário do culto, naquele momento. Então eles estavam servindo a quem era superior ao templo. O crente da nova aliança, ele não guarda o sábado da mesma forma que o crente da antiga aliança. Os crentes da antiga aliança, Abraão, Moisés, Davi, eles guardavam o sábado, mas não sabiam ainda que o Messias era Senhor do sábado. Nós, quando viemos aqui à igreja e adoramos a Deus no dia de sábado, adoramos centrados nessa pessoa. Adoramos a Deus nesse dia, colocando os olhos fixos em Jesus, porque ele se coloca como sendo superior ao templo e, portanto, digno das nossas atenções no dia de sábado. Isso ajuda a resolver alguns problemas que alguns irmãos às vezes levantam. Eu já ouvi a pergunta, que era mais ou menos assim: no dia de sábado, será que eu posso pegar o metrô, pegar o ônibus? Será que eu posso pedir um Uber para ir à igreja? Não seria pecado? E é interessante você ver quando alguém joga essa pergunta numa roda de discussão, porque as pessoas começam a filosofar. Elas se afastam da revelação e começam a filosofar. Não, porque se você pegar um carro no dia de sábado, você vai estar fazendo fulano trabalhar. E aí se você fizer fulano trabalhar, você vai estar pecando também, mesmo você não tendo trabalhado. Enfim, começam a se afastar da revelação. Jesus está mostrando para nós que tudo aquilo que está direcionado ao seu serviço, não somente é lícito, como ordenado no dia de sábado. Eu devo pegar um meio de locomoção para vir à igreja? Deve, e deve sem culpa. Porque é exatamente isso que Deus espera de nós, nesse dia. Mas será que eu devo gastar os meus recursos, sair em atividade missionária, passar no posto, abastecer o carro para ir visitar fulano nesse dia? Não, eu vou esperar o sábado passar. Não espere. Vá, naquele dia mesmo. Jesus mostra para nós que é vontade de Deus trabalhar no ministério da redenção de pessoas, no ministério de resgate de pessoas, ainda que isso nos custe alguma coisa no dia de sábado. Esses trabalhos, em ocasiões comuns, claro que seriam errados. Se fosse pegar um Uber para ir ao trabalho no dia de sábado, é claro que nessa situação não contaria com a aprovação de Deus. Veja como isso é confirmado por Ellen G. White. Eu quero só ler esse texto com você aqui. Não é esse não. Ela diz o seguinte: veja o que ela fala. Cristo queria ensinar aos discípulos e aos inimigos que o serviço de Deus está acima de tudo. Ela está comentando essa passagem aqui que a gente leu, tá? O serviço de Deus está acima de tudo. O objetivo da obra de Deus neste mundo é a redenção do homem. Portanto, tudo quanto é necessário que se faça no sábado, no cumprimento dessa obra, está em harmonia com a lei do sábado. Jesus coroou então seu argumento declarando-se Senhor do sábado. Então observe, tudo aquilo que está voltado para o serviço sagrado nesse dia é pedido, é solicitado de nós, da parte de Deus. Não apenas permitido, mas pedido da nossa parte. E devemos honrar a Deus desse modo no dia de sábado, olhando sempre para aquele que é o Senhor de tudo isso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, nós como adventistas do sétimo dia, muitas vezes temos perdido a essência da guarda do sábado. Temos muitas vezes pecado ou errado nos dois extremos, seja pelo extremo de criar regras que Deus não revelou, ou seja pelo extremo de negligenciar as regras que Ele já mostrou para nós. Seja pelo extremo de querer ser mais rígido do que o que Deus pede, ou seja pelo extremo de ser frouxo demais, ficar além do que Deus pediu, ou aquém do que Deus pediu, não são as nossas metas. Como filhos de Deus, como servos do Senhor do sábado, nós devemos ir no alvo exato que Jesus solicitou para nós. Lembre-se
para nós finalizarmos aqui, que o sábado será, no conflito final, a pedra de toque da experiência. Ele vai servir como último teste nos últimos dias dessa história. O sábado é para nós como a árvore o era para Adão e Eva no jardim. Inclusive, se você coloca os dois mandamentos lado a lado, você vai perceber a semelhança. Eu coloquei aqui na última tela. Perceba como eles funcionam. Com relação o sábado do 7º dia se diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tem alguma coisa parecida lá no mandamento que foi dado no Éden, não é? Deus diz para Adão e Eva: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E nos 2 mandamentos existe um mas. Porque se diz a respeito do 7º dia: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Acho que não está funcionando aqui. Foi. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E com relação àquele mandamento lá no Éden se fala: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Ou seja, o sábado é para nós, tem para nós a mesma função que aquela árvore. A função de teste, a função de prova. Deus deseja nos provar e nos achar aprovados com relação a isso. E os 2 mandamentos contam com uma justificativa. Porque em 6 dias e etc. E lá na árvore se fala: porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Meu irmão e minha irmã, se você tem passado por dificuldades com relação à guarda do sábado, não desista de ser fiel a Deus. Se você tem passado por pressões no trabalho, se você tem passado por pressões na família, não dê o passo atrás. Deus se agrada daqueles que perseveram pela fé. O livro de Hebreus fala que os que perseveram na fé são aqueles em quem Deus tem prazer. Mas se retroceder a nossa alma, o Senhor infelizmente não pode ter seu completo prazer em nós. Se você tem sido testado com relação a isso, ou se ainda não tem sido, mas quando um dia for, mantenha sua fé firme no Senhor, na certeza de que um dia entraremos no sábado eterno, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e lá, para sempre, poderemos amar e reverenciar o Senhor do sábado, levando nossas dádivas, levando tudo que tivermos aos pés dele, sábado após sábado, na eternidade. Amém? Nós temos um hino agora para finalizar. Ao término desse hino, nós falamos com o Senhor. Gerson, quando você estava falando do sábado, da guarda do sábado, com Jesus, eu percebo, pela sua pregação, que muitas vezes, se eu não estou de mãos dadas com Jesus, eu não sei muito bem o que fazer. E às vezes eu até não trabalho no sábado, mas faço como fariseus, que faziam do sábado algo pesado. Me parece que a guarda do sábado e todas as questões estão ligadas a estar de mãos dadas com Jesus, diariamente, em Jesus. Porque de mãos soltas a gente faz besteira, né? Igual menino levado. É assim. O que mais me angustia nessa vida é andar assim, de mãos soltas. Eu caminho tropeçando e caindo sem sua mão. Eu não gosto de ficar assim. Às vezes sinto frágil a nossa relação, porque eu viro a cabeça e solto a sua mão. Não é bom. Me carrega, vem e me leva. Tô carente, Pai. Deus, me faz um cafuné. Eis aqui a minha mão, me segura com você. Sou teu, sou teu.
pois eu sou assim. Frente à sua sabedoria, não sou nada, sou ninguém. Sou criança sem juízo, sem você estou perdido, meu Pai. O que mais me angustia nessa vida é andar assim, de mãos soltas. Eu caminho tropeçando e caindo sem sua mão. Eu não gosto de ficar assim. Às vezes sinto frágil a nossa relação, porque eu viro a cabeça e solto a sua mão. Não é bom. Me carrega, vem, me leva. Tô carente, Pai. Deus, me faz um cafuné. Eis aqui a minha mão, me segura com você. Sou teu, sou teu. Como uma criança eu me porto ante a sua grandeza, pois eu sou assim. Frente à sua sabedoria, não sou nada, sou ninguém. Sou criança sem juízo, sem você estou perdido, meu Pai. Sou criança sem juízo, sem você estou perdido, meu Pai. Amém. Fiquemos de pé, falarmos com Deus. Jesus declara e promete em João capítulo 10, né? As minhas ovelhas eu as conheço, elas ouvem a minha voz. Eu as tenho em minha mão, Jesus diz, e da minha mão ninguém pode arrebatá-las. Se você tem o desejo de estar para sempre com Cristo, de obedecê-lo de verdade, fielmente, de ter o sábado escrito não só na sua Bíblia, num quadro na sua casa, mas escrito nas tábuas do seu coração, que você possa se render em contrição ao Senhor e pedir a Ele o verdadeiro espírito de mudança e de reforma que precisamos. Vamos falar com Ele. Deus eterno, nosso Pai amado, nosso grande, bom e poderoso pastor, agradecemos a Ti, porque com o Teu cajado o Senhor nos guia. E queremos Te pedir que nos ajude a sermos mais semelhantes a Ti, Jesus. Em todo o nosso caráter, transforma o nosso viver. Escreve a Tua sagrada e boa lei no nosso coração. Nos ajude a sermos mais obedientes e menos negligentes com relação à guarda do Teu santo dia, para que na eternidade estejamos habilitados a viver para sempre com o Senhor. Cobre-nos da Tua justiça, remove de nós as vestes sujas do pecado e nos abençoa. Fica com essa igreja, leva-nos em paz para casa, é o que Te pedimos no nome do Senhor. Amém. Nós agradecemos a mensagem, Jarson. O irmão Jarson estará